Olá pessoal, hoje nós vamos trazer mais um transbordo a respeito das aulas que nós estamos tendo e nós vamos falar hoje um pouco a respeito de investimento. Acho que para quem já viu o vídeo anterior, o vídeo de histórias, que eu falei a respeito das histórias, vocês vão ver que eu já falei um pouco a respeito de investimento, a respeito da maneira que Deus faz investimentos. E foi muito interessante assistir essa aula porque ficou parecendo até mesmo que o mentor, né, o Ricardo, ele tinha visto o nosso vídeo, porque ele vem falando a respeito de tudo que eu falei ali naquele vídeo, mas de maneira um pouco mais aprofundada. Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho, mas antes de qualquer coisa, que eu vi que eu tô fazendo isso da maneira errada, aí antes da gente começar, né, a falar a respeito, eu queria, né, se esses vídeos estão sendo aí, fazendo relevância para você, que você se inscreva no canal, que você ative aqui o sininho, que você, para que você possa receber mais conteúdos e a gente também seja mais relevante para mais pessoas, porque a ideia é que a gente venha transbordar enquanto mais vidas, melhor, tá bom? Vamos lá, gente, já deu o seu like, já se inscreveu, já foi lá também, nos seguiu no Instagram. Vamos lá, gente, quando a gente fala a respeito de investimento, lá no vídeo anterior eu tinha falado que as nossas histórias é que fazem a diferença, né? As narrativas da nossa vida é que faz as diferenças. E o que a gente pode mais falar a respeito disso? A gente pode dizer que quando a gente troca os nossos tipos de narrativa, por exemplo, quando a gente para de fazer uma narrativa de desculpas, dando desculpas para todas as coisas que nós não fazemos, nós passamos a ter mais testemunhos, porque quando a gente para de dar desculpas dizendo eu não posso, não vou conseguir, e dar as desculpas que a gente costuma dar, a gente começa a mudar de vida e a gente começa a ter outros tipos de testemunhos de bênção. Porque não dá pra gente continuar contando testemunhos que aconteceram há 15, há 20 anos atrás, gente. Não dá pra gente viver apenas de passado, porque nossa vida, todos os dias, ela precisa ter uma mudança de direcionamento, tem que fazer transformação. A nossa vida precisa viver a respeito de transformações. A sua ação e o seu posicionamento vai fazer a diferença a respeito de alguém investir em você ou não. Tudo bem? E aí, quando a gente fala a respeito da ação e do posicionamento, a gente precisa pensar o seguinte: quando a gente está aprendendo, a gente precisa fazer 4 coisas específicas. Primeiro, quando a gente está aprendendo, a gente precisa anotar. Segunda coisa, a gente precisa colocar tarefas daquilo que a gente está aprendendo. O que eu vou fazer com essa informação que eu tenho agora? Qual tarefa que eu posso fazer para agir naquela situação? Terceiro, praticar, né? Então você colocou a tarefa e você vai fazer essa tarefa. E o quarto é ensinar aquilo que você aprendeu, aquilo que você agiu para outras pessoas, que é o que eu tô fazendo aqui também, tá bom? Com isso, você vai praticar e você vai transbordar de todo o conhecimento que você está fazendo. Porque só adquirir conhecimento não adianta. Se a gente pensa aí, alguém que só come, só come, só come, só come. Eu posso falar com propriedade. Só come, vai acontecer o quê, gente? Vai ter a obesidade. Espiritualmente a mesma coisa. Se você só adquire conhecimento e você não passa esse conhecimento adiante, você não transforma esse conhecimento e você não age com esse conhecimento, você só vai ter uma obesidade mental, aprendendo muitas coisas e não desenvolvendo nada delas, ok? Além disso, a gente precisa ter um posicionamento de adaptar. A gente precisa adaptar, a gente precisa ter uma adaptabilidade. E como isso, Eliette? Eu tenho que adaptar tudo aquilo que aprendi para a minha realidade, né? É muito diferente, por exemplo, eu falar que alguém precisa mudar de ambiente
pensando num ambiente, você tem que sair daqui direto para o Morumbi, ou para o Alphaville, ou para... Não, a gente precisa melhorar de ambiente gradualmente. Não é fácil você fazer uma mudança imediata, mas, por exemplo, mudanças a gente precisa adaptar para a nossa realidade. Por exemplo, quando você não quer mais estar em algum lugar, ou quando aquele lugar já não te cabe mais, você precisa ir para um outro lugar que vai te fazer prosperar, um pouco mais próspero. Não exatamente você sair daqui, não, larga tudo aqui, vai para os Estados Unidos. Às vezes você só precisa sair, né? Você tá aqui, que nem no meu caso, na zona sul de São Paulo, no extremo sul, às vezes você precisa só ir um pouquinho mais pro lado do centro, que já vai fazer uma diferença na sua vida, já vai te causar melhorias no seu dia a dia. Tudo bem? Vamos pensar assim? Vamos lá. Além disso, você tem que pensar também que você tem que ter uma motivação. Nós não queremos motivar apenas. A motivação a gente já aprendeu que nada mais é do que um instrumento para você transformar a sua rotina, para você ser constante. Mas para você, às vezes, ter uma constância, você precisa também de motivação. Mas você não pode viver à base de motivação. Você precisa viver à base de constância. Nós já falamos de constância num vídeo aí anterior, tudo bem? Então, quando a gente pensa nessa situação, a gente precisa lembrar que a ideia de tudo que nós precisamos fazer, basicamente, é trazer transformação. E não adianta nada a gente fazer transformação na vida dos outros se a gente não começar pela nossa família. Ou seja, para aqueles que vivem com você dentro da sua casa. A gente precisa testar todos esses conhecimentos que nós estamos aprendendo aqui na nossa casa, na nossa vida, com a nossa família. E a família precisa ser mais afetado com essa aprendizagem, porque tudo começa com a sua família. Então, as mudanças que você precisa fazer, precisa começar na sua casa, não é na casa do outro. A mudança de mentalidade precisa mexer com você, precisa mexer com a sua família inteira, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. São com esses que precisa mexer. E os outros, então? Os outros são parentes. Vamos lembrar aí que os outros são parentes. Sua família é aqueles que você constituiu. Mas esses precisam ser os primeiros afetados. E depois desses, aí a gente vai alcançando os demais, né? Os parentes, os amigos e as outras pessoas. Tudo bem? A sua família, ela precisa ser prioridade. Por quê? Porque é o que eu tô dizendo. Você não vai fazer nada, você não vai transformar nada na sua vida se você não começar por dentro da sua casa. Porque o que adianta eu ser próspera e o meu filho, por exemplo, continuar com a cabeça pensando apenas em coisas pequenas e terrenas. Não, quando a gente tem uma mudança de vida, precisa acontecer com toda a família, né? As conversas precisam mudar. As conversas nossas hoje mudou totalmente, né? O que a gente falava das coisas pequenas, coisas banais. Hoje nós estamos falando de projetos, de investimento, de mudança, de comportamento, de mudança de ambiente, de mudança a respeito da vida espiritual, transformações e fazer coisas em outros lugares que a gente nem imaginava em fazer. Então, isso é realmente fazer diferença primeiro para a sua família, porque a sua família precisa dessa diferença. Por isso que a gente precisa transformar e mudar a nossa cabeça e para que transforme a vida de toda a sua família. Você recebe investimento de Deus diariamente. Deus deu um investimento básico para todo mundo. Qual que é o investimento básico para todo mundo? O sol nasce para todos. A chuva cai sobre todos. Então, todos nós temos um investimento básico de Deus. Todos nós, né? Todos, não é só o cristão, são todos. Toda a humanidade recebe um investimento básico de Deus. Então, Deus investe basicamente em nós, colocando todos esses recursos à nossa disposição, né? O sol está à nossa disposição, a chuva está à nossa disposição, o vento está à nossa disposição. Então, o sol produz energia, o vento produz energia. Se você parar para pensar todas as coisas que nós temos na natureza que produzem energia, gente, é extraordinário. Se você vê, existem até alguns
algumas experiências, né? Para quem tá na escola sabe disso, que às vezes a gente consegue tirar energia de uma batata, né? Para uma batata conseguir ligar um relógio, gente, é verdade. A batata tem energia para ligar um relógio. Vocês já sabiam disso? Então, tudo que Deus nos dá, ele traz energia. E tudo que traz energia, nós estamos falando de investimento. Deus investe em nós todos os dias, o investimento básico. E além desse investimento básico, Deus faz um outro investimento. Só que esse outro investimento vai depender de mim e de você, se nós vamos ou não ser dignos de receber esse tipo de investimento. Como assim, Eliette? Muda, por exemplo, o seu modo de olhar para Deus, né? Qual é a condição financeira que a gente tem hoje? Nós somos um empresário, um investidor, somos somente funcionários. Nós precisamos pensar nisso. Como que nós estamos hoje? E aí, quando você pensa como você está hoje, aí você para e pensa, dentro do ambiente espiritual, Deus é Pai, certo? Ele deu já o seu primeiro investimento que a gente já falou, ele nos deu a vida e ele nos deu energia em tudo quanto é tipo de coisas, né? A terra produz muita coisa, então a terra tem uma energia totalmente diferenciada. Você tem o sol, você tem a chuva, você tem a lua, as fases da lua, onde tem, né, maré alta, maré baixa, tem tantas coisas que Deus já nos deu. Porém, quando você vê, Deus, ele é investidor. E quando ele é investidor, e ele também é pai, quando ele é pai, ele dá, ele cuida e ele dá. Mas quando você recebe de Deus a respeito do investimento, Deus, ele, além de como pai, que ele já deu tudo isso que a gente já falou, ele como investidor, ele dá para você todos os dias a semente. E aí ele dá conforme a nossa capacidade. Quando a gente tem uma capacidade, Deus investe ainda mais, que aí ele faz aquilo que a gente tinha falado lá no outro vídeo. Além do investimento inicial, Deus dá para nós aportes de investimento para aumentar e escalar esses investimentos. Tudo bem? Quando a gente tem uma capacidade legal, por exemplo, lá que a gente já falou a respeito da parábola dos talentos, que teve para cada um Deus deu os talentos conforme a sua capacidade. Você para e pensa, aquele que recebe recursos e tem capacidade, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar. E aquele que não tem toda essa capacidade, ele vai reter, ele vai segurar e ele não vai ter multiplicação. Ou ele perde, ou ele não tem nenhum tipo de multiplicação. Tudo bem? E aquele que, se ele tem capacidade, ele vai receber mais recursos de Deus. Lembra lá que o que tinha 5 talentos, ele granjeou mais 5. E o que aconteceu com aquele que não fez nenhum? Deus tirou dele e deu para aquele que tinha mais talentos. O que tinha 10, que ficou com os 10. Tudo bem? E se você não tem capacidade, você não recebe aportes de investimento. Eliette, isso tem a ver com a minha salvação? Não, não tem nada a ver com a sua salvação. A salvação, ela vem pela graça. É diferente quando você fala a respeito de salvação e quando você fala a respeito de prosperidade. Salvação, ela vem sem praticamente custo algum. Você precisa entender que Jesus é o único caminho, você aceitou ele, você vive com ele e ele é o único caminho, você vai ter a sua salvação. Agora, para você ser próspero, você precisa fazer diversas outras coisas. Não é só acreditar que Deus que Jesus é o único caminho. Não é só isso. Você precisa investir na obra, você precisa plantar a semente, você precisa colher, você precisa se desenvolver para receber a prosperidade, principalmente a prosperidade financeira. Tudo bem? Porque não vai cair nada no seu colo sem você pelo menos ter algum tipo de esforço. O recurso de Deus, ele é para todos. O primeiro recurso, aquele primeiro investimento, ele é para todos. Quais são eles? O sol, a chuva, o amor de Deus. Tudo isso é para você, tudo bem?
E o investimento já é só para quem busca se capacitar. Deus capacita os escolhidos, sim, mas se você não buscar se capacitar a cada dia, você não vai receber. Tudo bem? Então, quando esses recursos que Deus está dando é para aqueles que estão buscando segundo a sua capacidade, é a capacidade que você busca, porque capacidade nada mais é do que treinamento. Tudo bem? Quando você aumenta a sua capacidade, você se aprimora mais. Tudo que você busca mais capacidade, quando você estuda, quando você busca mais informativos, você entra em outro âmbito. Você entra no âmbito do aprimoramento, quando você começa a aprimorar as facilidades que você tem. E aí nós temos a questão, né, de quando você se aprimora em alguma coisa, você começa a fazer aquela coisa com excelência, tudo bem? E se você faz qualquer um trabalho com excelência, você começa a fazer com menos esforço. Então você faz menos esforço porque aquilo acaba te trazendo prazer, ok? E todos querem resultado. A gente sabe que todo mundo na vida quer resultados, porém, a maioria não quer ter o ônus. Todos eles querem o mesmo resultado que você, porém eles não querem ter um ônus como você, porque todo mundo acha que tudo que acontece na vida do outro é sorte. Já ouviu falar disso? Quando a gente percebe que as pessoas olham pra gente e falam assim, você tá assim porque você teve sorte. Só que, na verdade, ninguém tem sorte. O que tem a diferença são os esforços que a gente faz. E ninguém quer fazer o mesmo esforço que a gente fez. Você trabalha que nem meu caso. Você trabalha meio período. Nossa, você tem uma sorte do que você fez. Não, então. Mas para eu chegar no meio período que eu trabalho, que eu estava trabalhando, hoje eu estou trabalhando período completo, mas é por uma escolha minha, mas a minha profissão é de meio período, e que muitos falam, nossa, 2 férias, né, toda essa questão. Só que para eu chegar nisso, eu tive que estudar 4 anos de magistério, mais 3 anos de faculdade, eu fiz mais 2 pós-graduações, eu tenho mais uma outra graduação que fiz agora. Então as pessoas não veem a sua batalha do dia a dia e acham que tudo que você faz nada mais passa do que sorte. Todas as pessoas querem o seu resultado, mas elas não querem passar pelo ônus que você passou, né? Como eu já cheguei a falar no outro vídeo, eu já cheguei a passar situações quando estava estudando para isso, de comer café, de tomar café com pão, comer café e pão, de manhã, de tarde e de noite, por meses a fio. Mas ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe quando você também andava aí com o tênis furado por muito tempo, porque não tinha condições de comprar, porque ou você comprava o tênis ou você pagava as apostilas da faculdade. E ninguém quer passar por isso, aí só querem ver depois quando você tá na situação que você tá, no conforto que você tá, entre aspas, né? Porque hoje eu descobri que eu não tô confortável, eu estava numa zona de conforto e quero mudar isso da minha vida. Tanto que estou mudando já. Mas as pessoas não querem um ônus. Ele é de ser, nossa, quanta sabedoria. Então, eu tô buscando a sabedoria. E o ônus? O deixar de dormir, que é muito bom. É muito gostoso dormir, maravilhoso. Deixar de dormir o quanto eu gosto de dormir para estar estudando. Queimar tanto que você falar, não, depois eu vou dormir. Você não consegue dormir porque a sua cabeça tá borbulhando de pensamentos, de novas expectativas, de transformação, de novas ideias, de novos desafios, de novos horizontes. Então, isso também é ônus, gente, e muitos não querem ter. E aí as pessoas querem ter, por exemplo, que nem, né, o versículo lá que é em Provérbios, que fala a respeito da formiga, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Esse versículo ficou para mim, porque já tá no momento de deixar, né, de lado a preguiça e fazer alguma coisa de diferente para poder fazer diferença na minha vida, para poder colher e viver, na verdade, desfrutando. A ideia não é desfrutar só quando eu me aposentar eu vou desfrutar. Não, eu quero desfrutar agora, porque eu não sei o dia de amanhã, eu só tenho a vida de hoje.
Ah, mas a gente tem a promessa da vida eterna. Ótimo! Lá na vida eterna eu quero viver a vida eterna. Aqui eu quero viver o melhor dessa terra agora. Não é depois, eu quero viver agora. Eu não quero mais passar o meu dia trabalhando para enriquecer os outros. Eu não quero passar mais o meu dia perdendo os dias, porque a vida acontece durante o tempo que o sol está aí brilhando. Enquanto o sol está brilhando, eu estou aonde? Dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. E eu tô perdendo parte desse tempo. E olha que eu perco só metade. Imagina para uma pessoa que trabalha, às vezes 12 horas direto e perdendo, né, das 6 às 6, das 7 às 7, perdendo o sol inteiro, fazendo outras coisas. Então a gente precisa desfrutar aqui, é agora, porque nós só temos essa vida para viver. A outra eu creio e vou viver, mas a outra quando eu for viver, eu vou viver lá na outra vida. Aqui eu quero viver essa que eu tô vivendo mesmo, eu quero viver o melhor agora. A terra é capaz de fazer qualquer pessoa prosperar. Você já parou para pensar nisso? O que a gente normalmente pensa? Provérbios também fala, né, a respeito que nós não devemos nos entristecer com a prosperidade do ímpio, né? Nós não devemos invejar a prosperidade do ímpio. Só que você já. Aí às vezes a gente pensa assim: nossa, aquela pessoa não é boa, mas ela tá prosperando. Por que ela tá prosperando e eu não prospero? Então, existem leis naturais que elas descrevem por que as pessoas, algumas, conseguem prosperar, mesmo não sendo cristãos, porque as leis universais elas são para todos. E por que muitos crentes, ou muitas pessoas que creem em Deus, não prosperam? Já parou para pensar nisso? A primeira questão que faz prosperar é porque a terra existe uma governança. Não foi dito que o cristão iria governar a terra. Foi dito que o cristão, o servo de Deus, ia dominar a terra. Não diz que o homem iria dominar a terra. Tudo bem? E a terra, ela é capaz de fazer qualquer pessoa prosperar. As pessoas que fazem o que precisam fazer, elas ficam prósperas, mesmo sendo maus. Elas fazem o que precisa ser feito. Por exemplo, todo mundo sabe que se pegar uma semente, vamos pensar, a minha avó, ela gosta bastante de plantar, ela planta e vira e mexe, até eu vou lá e gosto de pegar algumas coisas que tem lá, mas vamos lá, um canteirinho de coentro, que acho que é um das ervas aí que nascem mais rápido, né, e com uma maior eficiência. Se eu pegar um canteirinho, um pouquinho de terra, colocar lá, colocar semente e jogar água, o que vai acontecer? Vai virar, vai prosperar e vai ter o coentro. Eu posso fazer esse coentro só para eu comer, certo? Se eu plantar num lugar maior, bastante, você concorda que vai ter coentro para mais pessoas comerem, que eu posso vender esse coentro? E se eu fizer ainda num canteiro ainda maior, mais ainda, eu vou poder exportar, por exemplo, esse coentro, mandar, por exemplo, pro hortifruti. Gente, é só pensar em proporção. E o que você está plantando, quanto você está plantando, quanto você está buscando. Porque quando a pessoa entende que se ela fizer lá a adubação de tempos em tempos, ir lá fazer a troca de tipo de semente, plantar, colher, a pessoa vai prosperar. E o que acontece? A terra ela foi dada para o homem. O problema é que os filhos não governam e não dominam. Esse é o maior problema. Então, os outros prosperam, por quê? Porque eles governam e dominam. O problema é que nós, os filhos, nós queremos o quê? Nós queremos pronto. Nós não queremos dominar e fazer valer. Então, se eu não faço, mas eu quero o resultado daquilo de quem faz. Só que o problema é que eu preciso fazer. Para eu ter uma plantação, eu preciso plantar. Para eu poder colher, eu preciso plantar. Não adianta eu querer colher sem ter plantado, sem ter arado a terra, sem ter aberto os espaços, sem ter colocado a semente, sem ter regado. Assim eu não vou conseguir prosperar, ok? Deus já fez. Então, muitas vezes a gente fica assim, porque quando Deus quiser, eu vou conseguir um novo emprego. Quando Deus quiser, eu vou conseguir investir. Quando Deus quiser, eu vou ser próspero. Deus já quis. Deus já disse que você é próspero.
Na palavra está escrito lá que você é próspero, que você é rico, que você tem uma boa vida. O problema é que a gente não toma posse dessa palavra e espera Deus falar de novo. Só que Deus não é bobo, Deus não vai falar de novo para você algo que ele já falou. Né? Ele não é papagaio e vai ficar, é próspero, é próspero, é próspero. Deus já falou uma vez, você é próspero. E para um bom filho, e para pais que realmente tem uma qualidade na educação que dá para o filho, você não precisa falar com o filho 2 vezes. Você fala para o filho, vá, coma, deite, desligue. E ele faz, quando você faz assim. Então a gente precisa ser bons filhos, da mesma maneira que nós precisamos ser, como Deus é o nosso bom pai. Porque um pai que tem realmente qualificação para ser pai, ele ensinou o seu filho vai te responder na primeira chamada. Se eu chamar agora o meu filho, garanto para você que ele vai vir. Se eu virar para ele e falar, filho, desce aqui, ele vai descer. Então você precisa entender que Deus já deu uma ordem. Ele já falou que ele já te deu tudo o que ele precisava dar. Agora é você que precisa dominar todas as armas, todos os instrumentos, todas as ferramentas que ele entregou nas suas mãos. É você que precisa fazer. Ele já te entregou tudo. Ele já fez tudo. Só basta agora você fazer a sua parte. E os princípios? Princípios é só fazer o que você precisa. Qual é o princípio da plantação, gente? Não é pegar a terra, arar a terra, né? Soltar ela, abrir o buraco, colocar, já ter, lógico, feito os substratos que a terra precisa para ter mais nutrientes, mas você abriu a terra, colocou a sementinha lá, você fechou a terra, você regou, caiu a chuva, porque você não precisa nem regar tanto, porque Deus dá a chuva, aí Deus dá o sol, aí Deus dá o vento. Tudo isso Deus deu. Aí você só precisou ir lá fazer o buraquinho, colocar a plantinha, colocar e acabou. E isso vai te dar o seu retorno. Então, é só você fazer o que você precisa fazer. Dentro do contexto, o investimento, ele só vai acontecer, Deus só vai investir em você se você fizer. Porque assim, Deus continua dando o sol, o vento. Se você não plantou, vai crescer o quê? Erva daninha. Mais nada. Se você não quer investimento, o problema maior é que você não quer o investimento. Você quer resultado. Você não quer que Deus te dê investimento. Porque, por exemplo, se Deus der para você agora, que a Bíblia diz que Deus te dá semente, tudo bem? Se Deus der para você o investimento que você precisa, você vai querer fazer todas as etapas que você precisa fazer para você prosperar? E se essa etapa para você prosperar, você precisa deixar a casa que você mora agora? E se para você receber esse investimento que você precisar deixar, sabe, aqueles amigos que não estavam fazendo diferença na sua vida? E se você precisar deixar aqueles amigos que ficam amaldiçoando tudo por onde passa, que fala mal, que fala, que fofoca, você está disposto a fazer o que precisa ser feito? Mudar de ambiente? Se você não acredita na sua capacidade, você é uma pessoa falida. E se você é uma pessoa falida, Deus não investe em projeto falido. Qualquer investidor hoje que for investir em qualquer tipo de investimento, seja na bolsa de valores, seja ele vai investir agora comprando alguma empresa, ele nunca vai comprar uma empresa que está falindo. Ele nunca vai investir dinheiro numa empresa que está falindo. Nenhum investidor vai investir dinheiro numa empresa que está falindo, que está em decadência, que está perdendo valor no mercado. Ninguém vai investir nisso. Então, quando você não acredita na sua própria capacidade, Deus vai investir em você. Por quê? Se nem você acredita em você. Pensa, você está acreditando em você? Você acha que você é capaz? Porque muitas vezes a gente se acha incapaz. A gente se acha, nós mesmos nos contamos histórias tão tristes, que eu tinha falado anteriormente. Nós nos contamos histórias tão tristes. Ai, porque eu sofri, porque eu já dormi no chão, porque eu já passei fome. Ai, porque... Acabou.
não é por causa disso que eu não sou capacitado. Então, às vezes, a gente conta histórias tristes de nós mesmos para nós mesmos e nós achamos que nós não somos capazes. E quando nós não nos achamos capazes, por que que alguém vai acreditar em nós se nem nós acreditamos em nós mesmos? E quando nós não acreditamos em nós mesmos, nós entramos num outro contexto. Porque nós já nos achamos falidos. E lembra que eu acabei de falar para vocês? Deus já deu o primeiro investimento. Ele te deu uma possibilidade imensa com tudo que ele deu, que é energia pura. Tudo que a gente toca é energia pura, né? É uma coisa que a gente não pode ver, mas que a gente sabe que está ali. Por exemplo, eu tô aqui, eu tô fazendo uma gravação num telefone que está funcionando à base de energia. Atrás tem uma lâmpada que está trazendo luz, que a gente está vendo a luz, mas está passando sobre ela energia. Nas tomadas tem energia. Eu não consigo ver a energia passando, mas eu sei que ela tá passando lá. E se eu quiser ter certeza, se você também quiser ter certeza disso, é só ir lá, coloca os dedos lá na tomada que vai acontecer alguma coisa. Então a gente sabe que ele tem. Não vamos colocar porque a gente sabe que tem energia. Então, nada disso, Deus vai tomar de você essas energias que Deus já deu. São energias básicas, são energias naturais. Ele não vai tomar de você. Da mesma maneira que ele não vai tomar de você a respeito da sua salvação. Você pode ser salvo. Se você não tiver investimento, você vai viver uma vida medíocre, que nós já falamos também em outro momento. E você pode viver aqui, ó, uma pessoa, aquela pessoa que se acha falida e que não acredita em si próprio, Deus também não vai investir. Se não vai investir, você vai viver, sim, mas vai viver uma vida mediana. Uma vida de esmolas, uma vida de bolsa. Bolsa isso, bolsa aquilo, loas e tantas outras que a gente ouve por aí. E será que é isso que a gente quer pra nós? Porque dá pra viver, não dá? Com o básico do básico. Eu não quero mais viver o básico. Porque eu sou filha do Deus Altíssimo, o dono do ouro e da prata. Eu não quero viver o básico mais. Então, você pode sim viver, lembra que eu falei das histórias? Você pode contar histórias tristes e as pessoas acharem que você é um incapacitado, as pessoas terem dó de você, desacreditar do outro. Lembra que dó significa desacreditar do outro. Quando as pessoas desacreditam de vocês, elas não acham que você seja capaz e elas te dão o quê? Esmolas. E Deus também vai te dar esmolas, porque Deus vai dar aquilo que é o básico, que ele já te deu. Que é o sol, a luz, o vento, e aí depois a gente fica lá se resmungando. Ai, porque o ímpio prospera e eu não prospero. Peraí, você tá fazendo o que você precisa fazer para prosperar? Porque todos prosperam. Ao mudar, estimulando mais a capacidade para receber investimento, nós fazemos uma mudança de mentalidade. Então, quando a gente faz essa mudança de mentalidade, a gente estimula ainda mais a capacidade para receber mais investimentos. Então, quando que nem eu tô aprendendo, cada vez que passa, gente, eu tô aprendendo mais coisas que eu já tinha visto e que eu nunca tinha entendido daquela maneira. Isso nada mais é do que novos investimentos, porque a própria palavra diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Os conselhos que nós recebemos, elas se renovam também a cada manhã, porque é a palavra da verdade. Então, quando você tem as verdades acontecendo, você descobre que você vai receber mais investimento. E quando você recebe mais investimento, você transborda mais. E quando você transborda mais, você ensina mais pessoas e você aprende mais. E isso é inesgotável, porque Deus é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Deus aporta recursos. Ele aporta recursos de qual maneira sobre as nossas vidas? Através de pessoas. Por exemplo, eu estou recebendo recurso ilimitado de pessoas que já aprenderam mais e que estão me ensinando dos talentos. A gente vê que aquele que se desenvolveu, foi capacitado, ele ganhou, ele dobrou aquele valor que ele recebeu. E aquele que não fez nada, até o pouco que ele tinha foi tirado e foi dado para aquele que tinha mais. Então, isso é muito importante, vai ser tirado. Às vezes a gente pode pensar que não é justo. Ah, não é justo, coitado. Ai, tadinho dele. Ele ficou com medo por causa do medo dele. Então, Deus não tem dó. Porque é aquilo que a gente tinha falado lá no outro vídeo também.
Deus não tem dó de ninguém porque ele sabe a capacidade que ele colocou sobre a vida de cada um. E se a gente não exerce, porque o cérebro também é um músculo. Aquele que usa mais o cérebro, ele se desenvolve mais. E o que usa menos, se desenvolve menos. Isso é fato, porque ele é um músculo. Ele precisa ser desenvolvido, ele precisa crescer. Então, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me capacito, mais capacidade eu vou ter. Agora, quando eu não me capacito, quando eu não busco, eu mirro. Eu vou mirrando. E isso é uma estratégia. Você sabia que isso é uma estratégia? É uma estratégia do inimigo. Você mirrar. Quando você vê, por exemplo, lá na palavra diz que o Senhor, ele foi lá, pegou aquele que não tinha, que ele não fez nada, ele escondeu o talento, por medo ele não fez nada. Ele não se desenvolveu. O que o Senhor foi lá, fez? Ele foi lá e tirou e deu para outro. Muito provavelmente, se estivesse, ele vai ser estimulado a fazer alguma coisa porque ele percebeu a perda que ele teve. Porém, o sistema aprendeu que isso faz transformação de vida também quando você perde. Sabia que quando você perde, você tem transformação de vida? Quando até o pouco que você tem te é tirado. Existe aí uma parábola antiga. O mestre e tinha o seu discípulo, eles foram na casa de uma pessoa, uma casa de uma família, na casa daquela família tinha uma vaca. E eles viviam numa situação bem paupérrima, né, numa situação bem deprimente, toda aquela família, porque eles tinham essa vaquinha dava leite, era isso que eles sobreviviam dessa vaquinha, com o pouco de leite que tinha, e que aí faziam queijo, e o pouquinho de queijo, e comiam, e era disso que eles sobreviviam. Quando esse mestre vai embora, ele pega essa vaca, joga a vaca no brejo e a vaca morre. E o seu discípulo fica bem chateado lá, fala, nossa, mas por que você fez isso? Ele falou, não, espera para você ver. Passa-se um tempo e eles voltam naquele mesmo lugar. E aquela casinha bem pobre, bem, não existia mais. Já tinha uma outra casa. E aí eles foram lá para ver se eles tinham, né, o discípulo bem preocupado, então eles podiam ter morrido, alguma coisa do tipo. Quando eles entram naquela casa, a casa está totalmente diferente. As pessoas que estavam ali estavam totalmente diferentes, eram as mesmas. Aí ele pergunta, o que aconteceu? A dona da casa falando, a vaquinha, a gente tinha aquela vaca, a vaca morreu, aí a gente não tinha mais o que fazer, e aí o meu filho precisou sair e foi estudar fora, e o outro foi trabalhar, e o outro isso, e aí a gente mudou, o outro foi embora, foi para fora da cidade, e a gente precisou começar e mudamos de vida. Então, aquele pouquinho que tinha, né, que era a vaca, aquele mestre, derrubou, matou a pobre da vaca, e isso fez com que as pessoas se libertassem daquela visão escassa que ela dava. E como eu tô falando, o inimigo, ele descobriu que existe um jeitinho novo de fazer com que as pessoas continuem na miséria, que é dando ajudinhas. Já ouviu falar das ajudinhas? A gente tem um monte de nomes de várias ajudinhas por aí. Que é muito melhor, né, receber uma ajudinha. Eu já ouvi isso de verdade, de pessoas falando, eu vou sair para trabalhar para quê se eu recebo do governo 600 e poucos reais, eu vou sair para ir ganhar 900? Não, eu fico em casa. É 300, é 200, Então, o que o inimigo entendeu? Que ele precisa somente dar esmolas, né? Então, ele estimula as esmolas, né, com auxílio isso, auxílio daquilo, dando um pequeno dinheirinho para que as pessoas se acomodem no lugar que elas estão. Porque é muito fácil se acomodar, né, gente? Ganhar um pouquinho e tá bom, tá dando para comer, a gente não tá passando necessidade, então vamos viver disso aqui. Então, eles estão pagando a nossa improdutividade para manter a gente improdutivo. Eles pagam a improdutividade daqueles que não querem, né, que são preguiçosos, que não querem se levantar, não querem se erguer, para continuar sendo improdutivo. Só que Deus não tem dó de ninguém. Se você foi improdutivo, até o que você tem
vai ser tirado. Não se preocupa. Uma hora vai ser tirado. E o versículo, ele é muito claro, né? A respeito de quem é justo. Então quer dizer que eu vou... Deus não vai me dar mais nada e tal. Então, a palavra diz que nunca viu um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Muitas vezes, muitos ainda são supridos por causa do amor que Deus tinha por aqueles que até já foram. Mas muitos estão parados, estagnados, porque não querem fazer nada, porque estão muito confortáveis numa vida miserável, confortáveis em cima de colchões de prego. Deus é amor. E você pode continuar nessa vida? Pode. Deus vai te amaldiçoar por isso? Não. Só que Deus, ele é amor. E aí ele te dá uma mesada, igual um pai dá uma mesada para um filho. Mas quando o Deus investidor, ele entra em ação, aí ele vai te fazer aportes de investimento e você vai viver uma vida transbordante. Essa é a diferença de quem tem uma vida transbordante e de quem tem uma vida medíocre. Dá para ser cristão e medíocre? Dá. Por quê? Porque você não mudou o seu posicionamento, porque o investimento de Deus é só para quem quer. É só para quem faz, não é só querer. Porque querer não é poder, mas agir é poder. Então, quando você quer alguma coisa e você faz alguma coisa para que esse querer alcance, pode ter certeza que Deus vai fazer aportes de investimento em você e você vai viver o extraordinário sobre a sua vida. Agora, se você quer viver uma vidinha medíocre só esperando Deus fazer alguma coisa, Deus não vai fazer mais nada. Deus vai prover para você o básico, que é o sol, o vento, a chuva e o amor que ele tem. Você vai viver sempre de esmolas dos outros, porque Deus não dá esmola para ninguém. Então, meus amados, lembrem que a gente precisa ser produtivo, a gente precisa crescer, a gente precisa gerir todos os nossos investimentos diante de Deus, para que a gente tenha transformação de vida, para que Deus possa investir nos seus projetos, e você tem que ter muito claro quais são os seus projetos, para que Deus possa investir em você e não apenas lidar com você apenas com o amor, que é só dando-lhe mesadas. E Deus quer fazer investimento para que você viva uma vida transbordante. Tá ok? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez ouvir um pouco mais de Ti. Que o Senhor abra os nossos entendimentos para que a gente possa receber de Ti capacidade, que nós possamos buscar mais e mais aprimoramento das capacidades que o Senhor já nos deu e que através disso, Senhor, o Senhor possa nos dar cada dia mais, ó Pai, investimento, aporte de investimento no investimento que o Senhor já nos deu. Obrigada, Pai, porque nós aprendemos a ser bons filhos que já ouviram a voz do seu Pai e que já fizeram aquilo que Ele mandou na primeira palavra. Que o Pai não precisa repetir 2, 3, 4, 5 vezes, mas que Ele fala apenas uma vez e o Filho compreende e o Filho faz aquilo que foi ordenado. Pai, que os nossos investimentos estejam diante de Ti, que os nossos projetos e os nossos planos possam estar dentro dos Teus planos e dos Teus projetos, para que tudo vá bem. Obrigada, meu Deus, por esse tempo. É isso que eu oro diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.